Anunciação da Sagrada Família. As leituras desse final de semana, desse 16º domingo do tempo comum, ela nos convida a descobrir um Deus que é paciente, nos convida a descobrir um Deus que é cheio de misericórdia, nos convida a descobrir o rosto de um Deus que quer criar laço afetivo com o seu povo. Um Deus que muitas vezes faz vista grossa para os nossos pecados, somente para que nós recorramos ao seu amor. A primeira leitura que nós ouvimos, livro da sabedoria. Talvez o livro da sabedoria seja o livro mais recente do Antigo Testamento, datado mais ou menos do ano 100 a.C., escrito por um judeu de língua grega, que escreve com um único objetivo: convidar os seus compatriotas judeus, que estavam mergulhados no paganismo, que estavam mergulhados na idolatria, mergulhados na imoralidade, a redescobrir a fé, a olhar para esse Deus que um dia fez aliança com o seu povo. Esse Deus que nós podemos resumir numa única palavra: amor. Deus, amor. E ao mesmo tempo, o autor do livro da sabedoria, ele convida aqueles que não têm fé, que ele chama de pagãos, a olhar, a descobrir que somente em Deus nós podemos encontrar a verdadeira sabedoria, a verdadeira felicidade. E olha que dizer isso num ambiente em que o livro, no contexto histórico em que o livro foi escrito, a filosofia estava dominando todos os ambientes. Então se achava que alcançava a felicidade através do conhecimento, através da sabedoria. E o autor, ao longo de todo o livro, vai deixar muito claro que sabedoria com sabor nós só encontramos em Deus. A sabedoria de acúmulo de conhecimento, qualquer um de nós pode mergulhar nessa sabedoria. Acúmulo de conhecimento, mas sem saber discernir o que é de fato é de Deus ou não é. Sabedoria de saber. E o autor está dizendo que essa sabedoria, essa que vem de Deus, sabedoria de sabor, ela nos leva a alcançar a felicidade. E o texto continua dizendo que esse Deus que é amor, esse Deus que nos dá o caminho para sermos felizes, ele não deseja que aqueles que erram, que aqueles que saem do caminho, esse Deus não deseja que morra. Muito pelo contrário, quer que eles se convertam e voltem a ter vida. É por isso que ao longo de toda a história da salvação, Deus muitas vezes fechou os olhos para o pecado do seu povo, somente para demonstrar o seu amor de Pai, somente para levar o povo a um arrependimento. Depois o texto continua dizendo que o justo deve ser amigo dos homens. Portanto, se eu estou numa vida sem pecado, se eu estou numa vida voltada para as coisas de Deus, eu preciso ser amigo dos homens. E ele continua dizendo, por isso deve ser humano. Para ser amigo dos homens, eu preciso ser humano. Ora, meus irmãos, se a lógica de Deus é essa, amor, perdão, misericórdia, o povo que Deus escolhe para ser o seu povo deveria adotar essa mesma lógica na sua vida. Deveria caminhar com mais bondade, com mais amor, com mais tolerância, com mais misericórdia, e nós sabemos que isso não é verdade. Quantas famílias por aí estão totalmente desestruturadas porque não experimentaram desse amor? Quantas vezes nós já rezamos o Pai Nosso ao longo de toda a nossa vida, até hoje? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que grande mentira, meus irmãos! Nós exigimos que Deus nos perdoe sempre, mas nós temos muita dificuldade em perdoar o próximo. E o próximo muitas vezes está lá, dividindo a mesma cama que você. O próximo muitas vezes está lá, comendo na mesma mesa que você. Às vezes por causa de uma herança que não foi bem dividida, fica 30, 40, 50 anos sem falar um com o outro.
mas está na missa todo domingo, pedindo que Deus perdoe, mas não tem a coragem também de perdoar. Talvez aquela palavra dita naquele almoço de domingo, há 20 anos atrás, tocou, marcou a tua vida de tal forma que agora eu não consigo mais perdoar. Me ofendeu, me machucou. Mas eu rezo, Pai Nosso, pedindo: perdoa as minhas ofensas, da mesma forma que eu perdoo a quem me ofendeu. Nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos ser fingidos. Se eu peço que Deus me perdoe, eu tenho a obrigação também de perdoar, de exercer a misericórdia. A nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós começamos a ler o capítulo 8 há 3 domingos atrás. E ao longo desses domingos, Paulo vem dando uma catequese sobre o caminho que nós devemos seguir para acolher a salvação que vem de Deus. A salvação que vem de Deus e nos é oferecida por Jesus Cristo. Semana passada, Paulo convidava a vivermos segundo o Espírito. E ele dizia, no finalzinho da segunda leitura de domingo passado: toda a criação está aguardando ansiosamente que se revelem os filhos de Deus, esses que vivem a vida segundo o Espírito. Portanto, é Deus quem nos dá força para vivermos segundo o Espírito. Mas é preciso pedir a graça, é preciso pedir essa graça, e nós muitas vezes não sabemos como pedir. O próprio São Paulo está dizendo na segunda leitura: o Espírito, segundo ele, é aquele que se faz o mediador entre Deus e o homem, o intérprete, o intercessor do nosso diálogo com Deus. Mas muitas vezes nós não sabemos pedir. Às vezes até sabemos pedir, mas nós não sabemos se estamos. Se nós aprendermos a pedir, gente, Deus vai nos atender sempre. Mas é preciso saber como pedir. Eu peço de acordo com a cartilha que o mundo me ensina, ou eu peço de acordo com a vontade de Deus? O Espírito dirige as nossas preces até Deus. É aquele que está sempre ao nosso lado, levando as nossas preces, os nossos pedidos até Deus. Mas se pedirmos de acordo com o Espírito, porque vai de acordo em conformidade com a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, caríssimos irmãos, não peça que Deus lhes dê um carro novo, não peça que Deus lhes dê uma casa nova, não peça que Deus lhes dê um emprego bom. Isso é pedir de acordo com o mundo. Está cheio de igrejas evangélicas por aí ensinando isso, ensinando a fazer de Deus um empregadinho nosso. Deus não é nosso empregado. Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus fomos nós. Não fomos nós que criamos Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso ele não é nosso empregado. Por isso é preciso aprender a pedir de acordo com o Espírito, fazendo com que o Espírito leve os nossos pedidos até Deus. Mas para isso é preciso ter uma vida santa, é preciso ter uma vida voltada para as coisas de Deus. É aquilo que nós chamamos de vida no Espírito. Depois, finalizando o nosso Evangelho de hoje, capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Semana passada Jesus começou contando uma historinha que o Evangelho chama de parábola. Parábola é quase como se fosse uma figura de linguagem, ou um modo de se comunicar usando de histórias para que possa despertar mais a curiosidade e a atenção de quem está ouvindo. Até porque na época de Jesus os discursos eram muito frios, eram discursos recheados de citações filosóficas, porque a filosofia estava por ali, impregnada em tudo. Então tornava o discurso difícil de ser incompreendido. Aí Jesus usa das parábolas. Não foi inventado por Jesus, já existia no seu tempo. Porque a parábola, essa história, ela mexe com quem está ouvindo, além de ser extremamente pedagógica, ensina. Então Jesus, semana passada, veio contar o seguinte: tinha um homem que tinha lá um punhado de semente e saiu semeando essa semente.
Aí uma parte da semente caiu lá na beira da estrada, aí veio os passarinhos e comeram tudo. Ah, mas teve outra parte que caiu numa terra que tinha um pouco de pedra, mas quando o sol nasceu, queimou a planta porque não tinha raiz. Teve outra parte que caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a planta, e ela não deu fruto nenhum. Aí uma quarta parte caiu numa terra boa, e essa produziu frutos. Aí hoje Jesus continua contando essas histórias, e conta 3 logo de uma vez só. A primeira ele fala sobre o joio e o trigo, mas essa parábola ela precisa ser entendida a partir daquilo que foi a vida de Jesus. Como é que foi a vida de Jesus, meus irmãos? Nós já sabemos. Jesus passou a vida toda ao lado de pecadores. Jesus convivia com marginalizados. Jesus se deixou tocar por pessoas que eram pecadoras públicas. Jesus sentou à mesa com gente desqualificada. Então essa atitude escandalosa de Jesus via denunciar que a religião oficial excluía, mas Jesus estava ali para incluir as pessoas. O fariseu não queria nem saber, pecou, está fora. Não tem arrependimento, errou, está fora da comunidade. Não cumpriu a lei, está fora da comunidade. Aí de repente aparece Jesus fazendo tudo ao contrário, mas sobretudo ensinando que Deus era amor. Essa foi a grande mensagem de Jesus. Passou pelo mundo fazendo bem, portanto passou pelo mundo anunciando que Deus era amor, que Deus não olha os nossos pecados passados, mas que Deus está sempre, como aquele pai lá no alpendre da casa, esperando o filho voltar, porque pegou tudo e foi embora, e sabe que o filho vai voltar, está lá com os braços abertos, esperando a hora que o filho tome a iniciativa de voltar para casa. A nossa vida é assim também, meus irmãos. Quantas vezes nós já demos as costas para Deus? Quantas vezes questionamos a ação de Deus na nossa vida? Mas Deus está ali, com um papel em branco, dando a todo instante, para que nós possamos reescrever a nossa história, para que nós possamos reescrever, agora tendo Ele como amigo, tendo Ele como centro da nossa história. Mas a gente pode se perguntar, mas eu sou tão pequeno diante da imensidão desse amor de Deus, que eu não sou capaz de transmitir esse amor de Deus. Aí Jesus conta a parábola da semente de mostarda. Olha o tamanho da semente, mas colocada numa terra boa, ela cresce tanto que até os pássaros vêm fazer o seu ninho nas suas folhas. Mas nós somos tão fracos, nossa comunidade é tão pequena, tão fraca, diante dessa potência que é o reino de Deus. Aí Jesus vem contar essa parábola da mulher que pega um punhado de fermento e joga no meio da farinha, e de repente a massa toda começa a inchar, a crescer. Por isso, caríssimos irmãos, peçamos que Deus nos dê a graça nessa noite de buscarmos sempre fazer do nosso coração essa terra boa, essa terra capaz de acolher a semente que é a palavra de Deus, essa terra capaz de fazer essa semente produzir frutos, e produzir frutos saborosos. O mundo está farto de frutos azedos, de frutos amargos. Nós precisamos ser esses frutos saborosos, que o nosso coração seja essa terra onde Deus possa colocar as suas sementes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.